Olá, você sabia que o tema sobre objetos voadores não identificados, extraterrestres, ainda atrai muitas pessoas? Pessoas que querem ter alguma experiência, querem estudar, querem conhecer, querem ver algo, e também pessoas que às vezes criam histórias. E como saber que se essas histórias são reais ou não? Existe em Mato Grosso uma instituição muito séria que estuda, que pesquisa, que desmistifica e que está aí também atuando para em municípios, né, em que tem muita tradição nesse sentido. E também está crescendo aí o turismo ecológico e ufológico, é isso? Isso. Nosso convidado de hoje é o Ataíde Ferreira da Silva Neto, presidente da Associação Mato Grossense de Pesquisas Ufológicas e Psíquicas, é psicólogo, escritor, pesquisa aí os mistérios da mente humana e enigmas do universo. Ataíde, eu não sei se eu me enrolei muito nesse início, mas assim, bem-vindo, né? Obrigada por você estar aqui. E eu queria primeiro que você falasse do trabalho de vocês, da associação, né? Porque a gente tem em Mato Grosso, e a gente vai citar daqui a pouquinho quais são os pontos aí em que as pessoas buscam, né, experiências, estudam, mas como é que é feito esse trabalho? Há quanto tempo existe a associação, né? Queria que você trouxesse um pouquinho essa história do porquê estudar, né, a ufologia. Essa é uma temática curiosa, interessante, ela chama a atenção do público em geral, e eu sou um desses públicos que vem cativando esse tipo de pesquisa desde os primórdios da minha juventude e até a atualidade. Quando adentrei nesse tipo de pesquisa, eu adentrei de uma forma de curiosidade por também ter presenciado ocorrências inusitadas. E isso me encantou em tentar desbravar aquilo que foge à rotina do dia a dia, porque o assunto ele está a par do que nosso condicionamento, de ter que pagar boleto, pagar prestação, energia. Mas será que existe alguma coisa para além disso? E essa minha curiosidade me levou a desbravar esses caminhos inusitados, diferentes, que fogem à rotina. E nessas caminhadas presenciei, acompanhei, testemunhei muitas coisas interessantes, mas também, por sua vez, eu verifiquei que muitas coisas é criação imaginária. Uhum. Mas Mato Grosso tem um rico acervo em materiais paracientíficos, ufológicos, filmagens, registros. Aliás, Mato Grosso é um repertório muito grande desses acontecimentos, tanto é que o primeiro registro de objeto voador não identificado, publicado a nível nacional, no Brasil todo, aconteceu na Gazeta Oficial Império do Brasil, de 26 de novembro de 1846. Em 1846, ninguém mais, ninguém menos do que Augusto Leverger, às margens do rio Cuiabá, indo numa canhoneira para o Paraguai, ele olhou para o céu e viu um objeto incandescente de grandes proporções, um globo que veio em alta velocidade e se dividiu em três. Cada desses objetos indo para uma direção. Aquilo impactou ele de uma forma tão psicologicamente abalado, que ele fez questão de relatar isso, ao qual saiu publicado no referido jornal, Gazeta Oficial Império do Brasil, no dia 26 de novembro de 1846, que foi a primeira publicação sobre esses artefatos estranhos vistos no céu por inúmeras pessoas, e aconteceu aqui em Mato Grosso. Então nós temos um repertório desde a primeira publicação, a história da Serra do Roncador, com muitas histórias, e o sumiço inesperado, dando margem à imaginação sobre um coronel britânico da Real Artilharia da Inglaterra, que era o Coronel Faust. O Coronel Faust veio para a região, veio para a América do Sul, para pesquisar também acontecimentos estranhos aqui em Mato Grosso. E aí as lendas, os contos sobre o desaparecimento dele permanecem um mistério até hoje, que foi inspiração para o filme Indiana Jones. O Coronel Faust, que desapareceu em Mato Grosso, foi inspiração para o filme Indiana Jones. E todas essas intrigantes acontecimentos na região, seus mistérios, a construção do primeiro discoporto, ou seja, aeroporto para disco voador, que tinha um intuito apenas turístico e permanece turístico até hoje, todo esse repertório virou uma grande hall
de coisas a pesquisar, acontecimentos, testemunhos, muitos testemunhos, filmagens, fotografias, enfim, todo esse acervo se concentrou muito nas pesquisas a qual busquei. Sim. E fazendo do Estado um grande repertório de acontecimentos. E isso foi formando um grupo de pesquisa desde meados de 1992. 92, 93, 95, pela Universidade de Cuiabá, formamos um grupo na Universidade de Pesquisas, as reuniões era todo final de semana, todo sábado, e era pesquisas em vol, há muitos testemunhos, muitos relatos, e isso foi ganhando uma força. Hoje somos um dos maiores grupos ativos de pesquisas de assuntos que fogem à rotina. Assuntos seja da parapsicologia, da ufologia, aquilo que intriga a ciência, aquilo que a ciência sabe que acontece e fica intrigada. E esses mistérios que cativam a atenção do público a qual vem a frequentar. E essa busca constante dessas informações vem nos dando alicerce acadêmico e científico para dizer que objetos voadores não identificados é uma realidade, ela está de uma forma gritante e significativa no repertório de muitos acontecimentos no Brasil, em especial em Mato Grosso, a qual Mato Grosso me tornou o forte nessa temática. Então, hoje eu tenho amparo argumentatício para falar sobre matemática e fazendo até o cético que deva estar assistindo a ficar intrigado e falar, peraí, tem seriedade nisso, tem pesquisas profundas nisso. E é essa seriedade que a gente tenta trazer aí para as pessoas, apesar das chacotas, né? E ainda mais eu sendo um profissional da psicologia há 23 anos, e um profissional de psicologia estudar disco voador é meio Parece meio um contrassenso, né? Mas assim, antes da gente até falar das questões de Mato Grosso, né, e os lugares aqui, eu queria que você contasse essa sua experiência, que você falou que foi a partir de uma experiência que você teve, que você foi buscar, foi estudar, pesquisar e tem toda essa, né, todos esses anos de história de pesquisa, né? O que você viu ou né, viveu, Ataíde? É uma curiosidade que sempre é me indagado. Quantos anos você tinha, se você puder falar, né? Inicialmente eu sempre coloco uma defensiva numa questão pessoal minha, porque é aquilo que eu vi entre a certeza minha e a desconfiança do espectador. Né? Bom, enfim, algo aconteceu, assim, bem próximo eu vi, mas eu era criança, eu tinha faixa de 7, 8 anos, e de lá para cá aquilo me chamou a atenção, não só minha, como meu pai que estava presente na época e outras pessoas que estavam naquele momento. E aquilo me tiçou a curiosidade e prevalece até hoje. Mas não necessariamente que seja esse o fator primordial que me encaminhou a isso. Foi um dos fatores, né? Mas eu acho que o impulso maior foi a curiosidade mesmo. Naquela questão tradicional cuiabana, das pessoas sentarem antigamente, hoje é mais difícil, né? Das cadeiras de fio, em frente à calçada, em que as pessoas contavam histórias de luzes que viam, bola de fogo, a tradicional Mãe Douro, aqui o tradicional cuiabano, as histórias da minhoca incandescente vista no céu, no rio, o minhocão. Essas lendas, esses contos, eu queria verificar, peraí, essas pessoas estão alegando, é uma imaginação ou pode ter um fundo de verdade? Aí percebo que 90% é criação imaginária, mas tem 10%, esse sim intrigante, que tem um fundo de verdade. E aí quando a gente busca esses vestígios, verifica que há probabilidade de sim ser real aquilo. Tanto é que eu sou participante, eu sou membro da Comissão Brasileira de Ufólogos, que é uma comissão que conseguiu estar junto com a Defesa Nacional Maior, entre a Aeronáutica, a Marinha e o Exército, a qual solicitamos documentos em que sabemos que a nossa Força Maior teve contato e estudou esse assunto. Na defensiva inicial, hoje, foi liberado mais de 5.400 páginas de documentos oficiais brasileiros em que afirma que a Aeronáutica e a Força Maior
pesquisam e continuam a pesquisar objetos voadores não identificados. Aí o espectador pode perguntar, não, mas isso é uma alegação sua. Não. Esses documentos estão liberados na biblioteca, hoje, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que está aí aberta a qualquer pessoa que queira lá buscar e ter acesso. E entre esses documentos tem registros em Mato Grosso também, desses documentos feitos pela Aeronáutica, todo detalhado, e hoje na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Voltando para Mato Grosso, então, a gente tem aí o Discoporto em Barra do Garças, né? Você citou Le Verger, Barão de Melgaço, né? Barão de Melgaço, Mimoso, nós temos Mimoso, né? E a gente sabe também que a Chapada dos Guimarães também, né? Assim, tem quais são, assim, além desses aí, tem outros pontos que tem relatos, que tem histórias, como é que está, o que chega até vocês, né, de relatos que vocês consideram que foram reais, né? Depois a gente fala aí dos fakes, do que inventam de história, mas do que foi real. Os relatos, eles sempre estão presentes, já constantemente, enquanto a gente conversa, sempre tem alguém mandando algum relato. O próprio espectador que está acompanhando essa entrevista conhece alguém, ou ele mesmo já deve ter visto algumas coisas. E a maioria está em rol de luzes que vê no céu, em altas velocidades, parada brusca, movimento. Isso a gente encontra em várias cidades, em vários municípios. Mas, no entanto, há algumas cidades que é mais enaltecido esse tipo de relato. Talvez pelas belezas naturais, o convívio com a natureza, o olhar para um céu com baixa iluminação, faz com que as pessoas tenham uma amplitude maior de ver, ou se indagar, ou se filosofar sobre essa probabilidade. Isso faz com que a tendência de olhar o céu aumente. E Chapada dos Guimarães, por exemplo, é convidativa a isso. Um lugar paradisíaco, um lugar alto, em que olhar o céu, na probabilidade de ver alguma coisa é grande. E assim acontece, os relatos, filmagens, fotografias da região. Nós também temos Barra do Garças, que há um rico repertório de acontecimentos até o desaparecimento do Indiana Jones, ou seja, o Coronel Fausto, né, que foi inspiração para o filme Indiana Jones, desapareceu lá misteriosamente. Aí uma mistura camuflada entre a imaginação e a realidade dá um leque de opções, histórias, relatos, lendas, mitos e verdades. E naquela região, por ter um grande índice de acontecimentos, o vereador, que já foi prefeito por 3 vezes, Barra do Garças, que foi o primeiro senador negro da história do Brasil, o senador Valdom Varjão, criou um projeto de lei chamado Discoporto, ou seja, aeroporto para disco voador. Polêmica inicial, mas que era atração turística. Um ponto criado para que empresários pudessem criar maquetes de disco voador, colocar marca da sua empresa e tal. Mas pela polêmica inicial, os empresários afastaram. Mas, no entanto, houve um evento lá, um evento de grande porte, o primeiro da cidade, que seria a Motocycle. E aí os Abutres, que é o maior motoclube do Brasil, com mais de 3.500 motos, ligaram falando, nós vamos participar do evento de vocês, mas nós temos uma exigência. Aí falaram, qual? Nós queremos conhecer o Discoporto. Isso em 1996. Pela polêmica inicial, nada tinha sido feito. Mas, no entanto, o Valdom Varjão gastou dinheiro do próprio bolso para que algumas maquetes fossem feitas, para que as pessoas fossem lá. Um local, né? Isso. E isso foi, esse simples gesto, do dinheiro gasto do próprio bolso, foi um grande leque de curiosidade, a qual até hoje, anualmente, o local recebe centenas e centenas e centenas de turistas. Pela força, revitalizado recentemente. Hoje está mais bonito, mais apresentável. As pessoas vão lá tirar fotos, que é o único. E foi imitado por outros países, outros lugares. A Alemanha imitou, Estados Unidos imitou, criou o Discoporto, mas Mato Grosso é o inicial. E isso criou um turismo. Então as pessoas vão em regiões paradisíacas, enigmáticas, a qual acopla esse tipo de coisa
com a vontade de testemunhar algo relativo. Então, Chapada de Guimarães é convidativo, Barra do Garça é convidativo, a região pantaneira tem muitos acontecimentos, é convidativo, e essas pessoas vêm e acabam agregando esse tipo de assunto, hoje conhecido como o futurismo. Então, por exemplo... esse era o termo que eu estava procurando no início e acabei não... Inicialmente falava turismo ufológico, né? Que são as pessoas que são fascinadas por esse assunto, que não são poucos, são inúmeros, nós temos milhares de pessoas que gostam desse assunto, e outros que vão em lugares que têm essas histórias. Em Mato Grosso tem essas histórias. E tem a Serra do Roncador também, naquela região? A Serra também? do Roncador, em especial, que é ali na região de Barra do Garças, que é onde tem o Disco Porto, lá nas proximidades, onde tem pinturas rupestres de objetos vistos no céu, enfim, a Gruta da Estrela Azul, objetos de forma discoide, feito primitivamente, enfim, muitas lendas, muitos mitos. Isso atrai o público. Isso é Chapada de Guimarães, as pessoas associam a Chapada belezas naturais e também histórias de objetos voadores não identificados. Sim, E assim, quando vem relatos para você, eu acho que assim, para quem está nos assistindo e viu alguma coisa ou acha ou tem dúvida, né, o que é considerado, né, um objeto voador não identificado, que, né, sei lá, talvez até para saber distinguir de meteoro, estrela cadente ou até imaginação. Como que você distingue, né, essas visualizações? Sim, os relatos são inúmeros. Muitas questões são criações imaginárias, às vezes erros de interpretação, satélite, enfim, há todo um rol explicativo para muitos acontecimentos. Quando as pessoas relatam algo mais significativo, luzes é o mais constante, mas quando há uma parada repentina, um movimento drástico de 90 graus, de 30 graus... Uma estrela não vai fazer isso, isso, né? Um meteoro, né? Pela atualidade, até o presente momento, não há nada que ainda possa justificar esses movimentos rápidos, né? Isso visto no céu, a não ser que possa ser também, hoje nós temos os drones, alguma coisa, mas é fácil identificar. Agora, no entanto, quando algo vem repentino, em zigue-zague, em parada brusca, em movimentos, isso já chama a atenção dos curiosos. Mas aquilo, por eu estar nesse repertório há muitos anos, eu estou para além de luzinhas, né? A gente busca mais alto o significativo. E isso é interessante. Porque, por vezes, aparecem pessoas, pais de famílias, pessoas com nenhuma crítica à questão da índole, enfim, que alegam e relatam coisas impressionantes. Nós temos pessoas, desde pessoas de baixa escolaridade a doutores, pós-doutorados, que vêm relatar que viram coisas impressionantes, e isso chama atenção. Né? Então, se você quer alegar algo como não identificado, é aquilo que você não possa justificar com outras explicações, né? Que corresponde aí a 10% daquilo que é filmado, fotografado. Mas existem as coisas mais impressionantes. O que seriam essas coisas impressionantes? Assim, pessoas que juram que já viu o objeto pairado próximo, que viu seres saindo. Inclusive, o comandante de uma das operações mais intrigantes no Brasil, que é a Operação Prato, que aconteceu na década de 70, em meados da década de 70, 76, 77, 1978, em que ele, como comandante do Exército, ele foi ver os acontecimentos de OVNIs em Colares, aí no Pará. Naquela região do litoral do Pará, ele chegou a ver a nave próximo, o ser saiu, ficou de frente dele. E isso nós estamos falando do Yorangi Holanda, um cara que era comandante, que é o coronel do Exército Brasileiro, vinha a público relatar algo. Então, esses tipos de relatos, que inclusive esses documentos, alguns foram liberados, outros não. Outros estão ainda da Comissão Brasileira de Ufólogos, a qual eu mencionei que eu faço parte, estamos lutando para que esses documentos venham à parte, inclusive as filmagens, que alguns documentos veio à tona, mas as filmagens, que são as mais impressionantes, estão guardados. Então, esse tipo de relatos em Mato Grosso não é raro.
Vira e mexe eu recebo de pessoas conhecidas, Sim. que eu não posso citar nome, porque eu não tenho autorização. Sim. Mas se eu disser que há pessoas de lustre, pessoas afamadas, mato-grossense, que juram que viram coisas diante de si, com que direito a psicologia, a psiquiatria pode dizer que essa pessoa está com distúrbio psicológico qualquer, acho que, ou assim, algum os mais trauma céticos devem psicológico. pensar isso, ou uso de algum tipo de droga, Mas não se descarta essa né? possibilidade, né? Porque Vocês fazem uma assim, investigação séria quando há. sim, Quando há um chega, exagero, né? há mistificação, há pessoas que enaltecem esse tipo, uma forma de buscar um amparo psicológico de brilhantismo, porque o assunto chama atenção, e quando você tem público... Aí você começa a contar a história, gente. E esse é o mal de alguns acontecimentos, né? Porque nós temos os acontecimentos interessantes, mas a pessoa que venceu aquilo, que cativa a atenção dos outros que querem escutar aquela história. Às vezes floreiam demais, exageram, colocam um ponto a mais para continuar aquela chamada. Que glamour, né? É Aquela questão, glamour, né? que também é uma questão egóica, né? Porque está um brilhantismo de um relato que aconteceu, aí ela quer sempre buscar algum outro ponto, e aí qualquer ponto se torna um OVNI, né? Qualquer luzinha já passa a ser descoador. Uma outra questão, relação com a religião. Tem a ver, porque existe uma religião que até inclusive acredita nisso, que haverá um momento em que virão, né, os extraterrestres, eu me lembro, né? Cultura racional, né? Cultura racional, universo em desencanto. Mas né? existe essa relação, o estudo da ufologia com essa ou qualquer religião? Quando a gente adentra nessa temática, ela se torna um tanto quanto polêmica, porque se a gente pegar uma análise comparativa, como faz o Eric von Däniken, num best-seller dele chamado Eram os Deuses Astronautas, em que ele faz uma correlação em que Pai Nosso que está no céu, aquilo que vem do céu, em que a própria questão bíblica, em que os profetas seguem um OVNI, ou seja, uma estrela em movimento, e aquela estrela para. Dizendo que um filho de Deus, ou seja, algo que vem do céu, nasceria ali de uma mulher virgem, inseminação artificial, não sei, uma pergunta, e que se a gente fazer uma análise comparativa, OVNI, Ezequiel, em que fala que carruagem de fogo do céu vieram, nós temos Deuteronômio, nós temos, enfim, o Ezequiel estando junto ao rio Quebar, quando viu visões de Deus, e dessas visões saíram 2 bolas de fogo. Enfim, nós temos a questão bíblica, nós temos a questão islã, enfim, sempre falando de algo vindo do céu, e que faz uma análise comparativa com os ufólogos que possivelmente leva-se a pensar em algo. Mesmo Jesus falando, meu mundo não é daqui, meu reino não é dessa, meu reino é o reino dos céus, na casa do meu pai há muitas moradias. Enfim, o assunto se torna polêmico, mas muitos fazem uma análise comparativa, uma correlação daquilo que as pessoas não tinham conhecimento, não se conheciam como OVNI, mas se você faz uma análise comparativa, você começa a falar, peraí, o que eles viram? O que aconteceu? Há algumas semelhanças aí, né? Algumas semelhanças. Né? Se a gente pegar numa análise profunda, se torna bem diversificado o assunto, se torna meio, para alguns, meio assim, peraí, cara, ele está entrando num ramo polêmico. Mas se for convidativo para fazer uma roda de conversa e entrar nesse assunto, se torna curioso. E aí o espectador fala, peraí, mas realmente o que ele está falando pode ter um fundo de verdade. Bom, então assim, a gente quer instigar, né, as pessoas a buscarem informações concretas, com base, com ciência, com estudos, né? Então, para a gente encerrar, queria que as pessoas podem participar dos grupos, podem entrar em contato com vocês têm redes sociais, sites, queria que você divulgasse aí para, né, os curiosos que quiserem saber um pouco mais. As pessoas que são fascinadas, são encantadas pela vida e seus mistérios, que têm curiosidade por esse tipo de assunto, que já vivenciou, testemunhou coisas, e melindra contar isso numa roda de bar ou algo assim, por chacota ou algo relativo,
Digo que Mato Grosso há um grupo de pessoas, um grupo muito grande, de pessoas que gostam de trabalhar esse tipo de assunto, conversar, dialogar de uma forma, claro, centrada, com linhas científicas, e que reunimos todo o último sábado do mês. Todo o último sábado do mês. Este final de semana, nós estamos numa reforma lá, não vamos ter essa reunião, mas todo o último sábado do mês, em especial de mês que vem em diante, as pessoas interessadas podem entrar em contato. Posso passar o número? Sim, claro. 65-DDD, número 99975-3436. Repetindo, 99975-3436. Esse é meu contato. Manda informação como participar. É uma associação sem fins lucrativos. Vai ter agora uma taxa simbólica de custeio normal das reuniões. E que as pessoas interessadas também podem acessar o site www.ampup.com.br www.ampup.com.br, que é a AMPUP, que é a nossa associação, né? Associação Mato Grossense de Pesquisas Ufológicas e Psíquicas, entre os mistérios da mente humana e os enigmas do universo. Cosmologia, ufologia, panspermia, exobiologia, ufarqueologia, parapsicologia, enfim, tudo aquilo que a ciência fica intrigada, estamos lá nesse grupo para estudar e pesquisar. Tá ótimo, muito obrigada, Taíde, por ter você aqui, você ter destinado aí o seu tempo para trazer aí essa experiência. Obrigada. Eu que agradeço. Para mim é como convidar macaco a comer banana. Eu gosto da temática e estou aí ao rol das pessoas interessadas nesse assunto. Tá joia, obrigada. Gente, eu vou repetir então aqui o telefone e o site que a Taíde passou, 65999753436, e o site, a gente vai colocar aqui para você, ampup.com.br. Fica essa dica para você, se você tem relatos, tem experiências, entre em contato, participe desse grupo, ou se você conhece alguém que tem, eu já até passei para ele a dica aí de um amigo fotógrafo muito conhecido aqui em Mato Grosso, o José Medeiros, viu, José? Eu sei que você adora esse assunto, então obrigada então pela sua audiência, curta e compartilhe, a nossa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e no site RD News. Até a próxima.